Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Norberto Salomão, professor de História. Vamos falar um pouquinho sobre as instituições políticas durante o período da República Romana. Vamos lá? Vem comigo então. As instituições políticas durante a República Romana foram variadas e complexas. Para simplificar, vamos dividir em dois grupos. Há os órgãos deliberativos. O que é deliberativo? Vem de deliberar, significa decidir. Então os órgãos que decidiam eram o Senado, as Assembleias e os Conselhos. E vamos para os órgãos executores, aqueles que executam as medidas, aqueles que cuidam da administração pública, são os magistrados. Muito bem, falemos inicialmente sobre os órgãos deliberativos. O Senado. O Senado era o órgão máximo da República, composto por 300 membros, a princípio todos eles patrícios. E o mais interessante, hein? O cargo do senador era cargo vitalício. Agora é bom lembrar que o Senado era a instância máxima das decisões políticas em Roma. A Assembleia Centurial ou Centuriata, a Assembleia Militar, a Assembleia que reunia não só cidadãos, mas também os generais romanos, aqueles que eram encarregados das centúrias e legiões de Roma. Essa Assembleia tinha grande poder. Essa Assembleia escolhia os cônsules. Essa Assembleia, ela decidia sobre as guerras. Essa Assembleia decidia sobre questões da expansão e como é que os domínios romanos deveriam ser administrados. Porém, ela teria que ir para a ratificação do Senado, que era o órgão máximo. A Assembleia dos Cidadãos. Essa Assembleia cuidava das questões das leis civis, das leis do cotidiano. Ao tomar essas medidas, essas leis também precisavam ir para que o Senado as ratificasse. A Assembleia Curial ou Curiata, ela foi perdendo gradativamente a importância que tivera durante a monarquia e agora ela vai se dedicar aos assuntos religiosos, pois à medida que Roma se expandia, Roma ia entrando em contato com outras religiões e absorvendo essas religiões. O líder da Assembleia Curial ou Curiata recebia o título de Pontífice Maximus, ou Sumo Pontífice. Com a conquista de direito por parte dos plebeus, foi possível em 471 a criação de um concílio da plebe, de um conselho da plebe. E esse conselho poderia elaborar a princípio leis apenas para os plebeus. Posteriormente, por volta de 282 a.C., a lei dos plebeus ganha repercussão geral. As leis aprovadas nessa Assembleia ganharão repercussão geral para todos os romanos. Daí, inclusive, a origem da palavra plebiscito, né? Quer dizer, a opinião, a decisão popular. Bom, esses foram os órgãos deliberativos. Observemos agora os órgãos executores, as magistraturas. Primeiramente, o cargo máximo da magistratura é o cargo de cônsul. Eles eram em número de 2, eles eram eleitos pela Assembleia Centurial ou Centuriata para um mandato de 1 ano sem direito à reeleição. Mas, gente, um cargo com muito poder. Era o cargo mais elevado da administração romana. Os cônsules, em número de 2, a princípio 2 patrícios, eles lideravam o exército, comandavam o exército, eles presidiam as sessões do Senado, eles presidiam as sessões dos cultos, eles convocavam sessões do Senado. Ao saírem do poder, entravam para a lista ou álbum senatorial, aquela lista feita pelos censores e que garantiria quem seriam os próximos senadores. Nós temos os pretores, responsáveis pela justiça. Porém, os pretores, que eram juízes, podiam também assumir cargo militar ou cargo de comando político nas províncias. Tínhamos os censores. Censores deriva da palavra censo. Censo, do latim, é renda. Eles faziam um levantamento de dados de acordo com a renda dos cidadãos para que se pudesse fazer o álbum senatorial. Os censores também cuidavam da vigilância dos costumes públicos, daí a origem da palavra censor, censura. Os questores agora.
questores, responsáveis pela fazenda pública. O que é a fazenda pública? Não tem nada a ver com agricultura, com pecuária. Fazenda pública é a tesouraria do Estado. Fazenda pública é o órgão que cuida da arrecadação de tributos e da administração do tesouro do Estado. Os questores eram os responsáveis por administrar os tesouros do Estado. Eram os responsáveis por administrar a arrecadação de tributos do Estado romano. Temos os edis, no singular edil, eram os administradores da cidade. Cuidavam da limpeza da cidade, da organização de festejos, seriam como prefeitos, são administradores das cidades. Nós temos o ditador, uma figura especial. O ditador, não confundir com o que conhecemos como ditador hoje. O ditador lá em Roma era eleito em momentos de crise e calamidade. Somente nessas condições, somente em momentos de crise e calamidade, ele era eleito para um mandato de 6 meses, sem direito à reeleição. Porém, com o tempo, alguns que assumiram o poder em Roma se autodenominaram ditadores e permaneceram no poder por um tempo bem maior e muitas vezes de forma autoritária. Aí degenerou um pouquinho o sentido desse termo até chegar ao que nós conhecemos hoje. E há uma certa controvérsia, mas temos os tribunos da plebe. Sim, os tribunos da plebe, segundo alguns estudiosos, também são considerados um tipo de magistratura, um tipo de magistrado. Os tribunos da plebe, na verdade, eram representantes dos plebeus no Senado. Os plebeus conquistaram esse direito em 494 a.C. Muito bem, essas são as instituições políticas de Roma. Deu para entender? Foi possível compreender, assim, essa quantidade enorme de instituições e suas atribuições? Eu espero que sim. Vamos aí, afinco nos estudos, firme na luta, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.